investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Apaixonada pelo mundo da moda, foi na defesa do meio ambiente que encontrou seu propósito e transformou a causa em negócio. Disposta a mudar a história da indústria de embalagens, levantou uma empresa em 2016, quando o ESG ainda não estava em pauta, e vem sendo reconhecida como uma ativista ambiental através da fabricação de produtos de limpeza para casa e cuidados com o corpo, que são todos veganos, biodegradáveis, hipoalergênicos e livres de substâncias tóxicas. Nossa entrevistada de hoje é Marcela Zambardino, cofundadora da Positiva, empresa certificada pelo Sistema B, que vem provando que sim, é possível associar preservação e rentabilidade. Marcela acredita que a transformação virá de uma maior conscientização sobre a importância de assumirmos um consumo consciente e responsável. Mudar a mentalidade faz a sustentabilidade ser lucrativa, reforçou em nossa conversa. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você, na verdade, se formou em design de moda, acabou empreendendo no segmento de produtos de limpeza para casa e de cuidados com o corpo. Nos conta sobre esse teu início de carreira até a Positiva e o que te levou a fundar a Positiva. Sim, eu sempre tive um olhar de design sobre as coisas. Eu fiz faculdade de design de moda, então, acima da moda era esse olhar de como criar um produto que nasce sendo uma solução para a gente promover inclusão social e ambiental. E esse DNA, ele estava presente em mim desde o início da faculdade, assim. E os professores, eu fiz Senac, e os professores logo identificaram essa característica em mim. Assim, um dos primeiros trabalhos eu trabalhei com como que a etiqueta das roupas podia ser acessível para as pessoas que têm desabilidades visuais, por exemplo. Então, sempre tive essa característica. Quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, eu desenvolvi toda uma cadeia para a gente reutilizar tecidos e trabalhar com comunidades que estão em alta vulnerabilidade, e aí acabei até sendo convidada para ministrar um curso na subprefeitura de Perus com algumas mulheres da região. E aí isso foi formando muito a minha vida profissional, sabe? Como que a gente poderia servir, incluindo, de fato, as pessoas que estão um pouco mais marginalizadas, enfim, a partir do consumo, que hoje a gente vê muitos problemas que derivam dele, o consumo, quando ele vende um produto que é criado com essa intenção, ele pode ser uma solução. Eu tive algumas experiências na Itália, fiz um estágio na Loro Piana, que é uma empresa que é referência na questão de patentes, de fios. E aí, lá, eu tive essa visão também de uma indústria que trata a água, que tem todas as práticas de ESG. Isso, eu tinha 23 anos, isso tem uns 15 anos, e eu acabei voltando para o Brasil com esse olhar de que eu queria colocar o meu serviço, o meu design a favor, né, dos brasileiros e resolver problemas sistêmicos através do consumo. E aí eu conheço meus sócios em 2015, encurtando a história. Eles também tinham esse desejo, eles tinham conhecido alguns conceitos como economia circular, e eles tinham esse desejo de resolver problemas sistêmicos através de produtos que nascem sendo solução. E aí a gente começou a estudar o mercado, e a gente viu na categoria de limpeza uma representatividade alta na parte de descarte de embalagens e na poluição pelas suas formulações, né? Tanto nas nossas águas, quanto na saúde das pessoas também, né? Sendo muito afetadas pelas composições químicas que vão acarretando com o tempo alergias e várias outras doenças. E aí a gente entendeu que o Brasil estava muito atrasado em relação a outros países nessa categoria de limpeza, tanto olhando, né, para as embalagens quanto para as formulações. Nos Estados Unidos, na Europa, a gente já tinha algumas marcas entregando produtos que eram muito mais saudáveis e muito mais responsáveis, né, para o consumidor. E aí a gente vê essa ideia de começar a mudar esse mercado aqui no Brasil. Primeiro, uma curiosidade, por que o nome Positiva
E por que esse ponto depois do V, entre o V e o A? Ai, ótimo, a gente adora contar essa história. Primeiro que a gente acredita que a regeneração, ela é feminina, não vindo das mulheres, mas o caráter feminino, desse feminino que está dentro de todos nós, assim. Então, a gente queria que o nome da marca fosse um nome feminino. E a gente queria muito que o nome inspirasse ações positivas, que inspirasse como o ser humano pode ser melhor para o mundo. Quando a gente falava de sustentabilidade em 2015, Luiz, a gente falava muito de minimizar problema, a gente sempre trazia um sentimento de culpa. Estamos acabando com tudo e a gente não conseguia ter essa visão do que a gente pode fazer para ser parte da solução, sabe? E eu acho que essa é uma discussão um pouco eterna na sustentabilidade, né? Porque a gente tem que ser um pouco sonhador, mas mais do que isso, eu acho que o nome positivo traz atitude. O que a gente tem que fazer agora para a gente melhorar o dia de hoje ou o nosso entorno ou criar melhores condições, sabe? Rápido. Não dá para a gente ficar só idealizando. Então, o positivo, ponto A, ele significa os nossos principais valores, que é amor. Fazer tudo com amor é o jeito que a gente acredita que é a maneira de regenerar. Se não tiver amor, você vai estar fazendo de uma forma racional, enfim, e não vai chegar nesse objetivo de regeneração. Atitude, porque a gente tem que fazer agora, a gente tem que começar pequeno, a gente tem que começar do jeito que dá, a gente tem que dar um passo de cada vez e sair da perfeição. A gente precisa de muitas pessoas fazendo um pouco, não uma pessoa fazendo perfeito, e abundância para a gente sair também desse modelo de escassez que foi colocado para a gente, de que a água vai acabar e que tudo vai acabar, e aí a gente acaba não entendendo como que funciona a abundância da natureza, né? Se a gente cria ciclos fechados e não trabalha com fontes que são esgotáveis, né? A gente não extrai de forma linear. Se a gente pensa como a natureza é de forma circular, a gente consegue ter abundância. Então, esses três valores, eles são muito importantes para a nossa cultura e para todas as nossas escolhas. Uma linda história de branding, parabéns aí. Eu se fosse, não soube do investimento do crowdfunding, que a gente vai falar mais adiante, mas o pitch é fantástico. Parabéns aí pela construção desse posicionamento e da marca. E aí você trouxe um ponto que me leva à minha próxima pergunta, né? Vocês fundaram a empresa em 2016, né? Hoje vocês são uma empresa certificada pelo Sistema B, todos os seus produtos são veganos, biodegradáveis, hipoalergênicos e livres de substâncias tóxicas, né? Mas naquela época, em 2016, o ESG ainda não estava tão na pauta das empresas como está hoje. Esse olhar para o ambiente, os princípios ESG sempre nortearam o desenvolvimento do negócio, pelo que você estava comentando agora. Quais são as práticas adotadas pela companhia, voltadas para a preservação ambiental? E acho que a principal pergunta dentro destas perguntas, investir na preservação do meio ambiente pode ser lucrativo? Positiva sempre foi orientado pela economia circular. A gente sempre quis criar produtos olhando para o seu ciclo de vida inteiro, né, usando a metodologia de ACV, que é a análise de ciclo de vida, né, para quem não conhece esse termo, que faz com que você se responsabilize como empresa em analisar e rastrear da onde vem o seu produto, quais são as matérias-primas que compõem esse produto, como elas são produzidas, tanto em relação à natureza e origem, quanto em relação a práticas humanas mesmo, né? Quais são as condições de trabalho que as pessoas estão expostas ali para produzir aquelas matérias-primas, não estou falando nem de produto acabado. E aí a gente vai para as práticas de produção e depois de fabricação, e depois a gente vai pensar como que esse produto vai ser descartado e como que ele pode ser reinserido ou num ciclo biológico da natureza, exemplo, a nossa bucha vegetal, ou num ciclo técnico, que vai ser uma embalagem de plástico reciclado ou um esfregão feito de rede de pesca, enfim. Então, a gente sempre trabalhou com essa metodologia de ciclo de vida e de economia circular. Por quê, Luiz? Sinceramente, a gente fez vários estudos e é muito mais lucrativo hoje você criar produtos que eles já respeitam essa lógica circular do que você trabalhar numa lógica linear de extrair, produzir, descartar e depois ficar tentando resolver os problemas, assim. Primeiro que muitas vezes as pessoas não conseguem resolver os problemas porque eles ganham uma dimensão
o capital ele fala mais alto, e aí para você resolver esse problema custa caro, e aí você quer sempre vender mais, que é a lógica do capitalismo, e para uma empresa sustentável, uma empresa ecológica, vender mais não pode ser um problema. A gente fala muito isso para os nossos funcionários, vender mais é a solução. Aqui dentro, a gente costuma dizer que quanto mais a gente vender, mais impacto social e ambiental positivo a gente vai gerar. Porque quando o produto nasce como uma solução, você está gerando renda para as comunidades locais que estão defendendo a natureza, que estão trabalhando com práticas de agricultura familiar, agroecológicas, orgânicas. Então, assim, não é um problema vender aquele produto, pelo contrário. E a gente também trabalha com um conceito que eu acho que é muito legal dividir, que é o conceito de trocas positivas. O nosso portfólio, ele é baseado em produtos que são de alta recorrência de consumo e de necessidade básica. E aí a gente oferece a troca positiva. Então, você tem um tira-manchas, que é super comum usar, né? Todo mundo acaba tendo manchas nas roupas. E a gente tem um tira-manchas que ele vem numa embalagem zero plástico, único do Brasil, com 2 ingredientes de origem mineral, não tem nenhum teste em animal, os produtos são veganos, e sempre foi assim. Até trazendo uma curiosidade, né, também sobre essa questão da lucratividade, visão de negócio. Quando a gente começou em 2015, eu exigia que todos os nossos produtos desenvolvidos com nossos fornecedores terceiros tivessem a certificação vegana de todos os ingredientes, certificados pela SBB, que é uma certificação nacional bem importante. Todos os fornecedores me achavam uma chata, né? Porque em 2015, falar de produto vegano era extremamente restrito, assim. E aí, mesmo assim, eu nunca arredei o pé e falei que tinha que ser, porque não faz sentido um produto que vai ser usado por humanos ser testado em animal. E aí a gente fez, desde o início, a gente sempre foi uma marca certificada vegana. E aí, depois disso, alguns fornecedores se tornaram concorrentes e tem marcas veganas de produtos de limpeza. Então, eu fico muito feliz também que o veganismo hoje representa mais de 16% da população brasileira. É um grupo que os mercados, supermercados e todo mundo quer se relacionar, quer conquistar. Então, a gente teve essa visão lá atrás, a gente inspirou outros negócios a fazerem essa mudança, a terem esse cuidado, e tanto para investidores quanto para o mercado em si, é um movimento importante. Então, hoje, a sustentabilidade, ela só é vista como custo para quem ainda não entendeu que ela é a solução, e ela, quando a gente olha para ela de forma circular e emerge ela na cultura da empresa, ela é um motor de desenvolvimento. Quando você pega a sustentabilidade e enfia numa caixa, como se fosse uma ação de marketing e fosse um setor separado, que aí vira um custo, sabe? Então, eu acho que essa mudança de mentalidade que faz a sustentabilidade ser lucrativa também. Muito bacana vocês serem fonte de inspiração para desenvolvimento de novos negócios que têm esses mesmos princípios, né? Mas quando a gente olha hoje ainda para a realidade do mundo empresarial, das indústrias, né? Está muito na moda lançar produtos que se dizem sustentáveis, e a gente vê cada vez mais empresas que são conhecidas por seus produtos industrializados e modelos de produção que sempre agrediram o meio ambiente, lançando linhas sustentáveis. O greenwashing, infelizmente, é uma prática comum, especialmente depois que o ESG virou moda. Eu estou enganado? Ou você acredita que está ocorrendo uma real mudança no olhar dessas empresas para o meio ambiente, ou não passa de marketing? Você, inclusive, escreveu um artigo com o título "O que são produtos sustentáveis?", né? Quais são os reais critérios para classificar um produto sustentável? Eu tenho conversado bastante com a equipe da Ellen MacArthur Foundation aqui no Brasil, que eles têm um compromisso de erradicar o plástico de único uso até 2030, e eles estão muito ativos nas políticas públicas, porque aqui no Brasil a gente tem olhado, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem olhado muita questão de desmatamento, e a gente ainda não tem regras para classificar o que é um produto ecológico, o que é uma embalagem ecológica, mas, consequentemente, a gente não tem um direcionamento claro do que é uma embalagem ecológica. Isso não está definido no Brasil. E por que eu falo de Brasil? Porque quando a gente fala principalmente de embalagem, a gente envolve a complexidade do sistema de colocar essas embalagens no mercado e depois reinserir ou destiná-la para algum lugar.
Então, sempre que a gente vai falar de embalagem, a gente tem que ver o que funciona aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mais de 95% dos resíduos são coletados por catadores. Então, a gente recicla 3%. Então, aonde está indo esses resíduos? Ou qual é o resíduo que tem valor aqui? O que tem cadeia produtiva formada, né? Eu sempre falo para a equipe, e uma das etapas de treinamento que a gente faz, quando a gente está desenvolvendo novas embalagens, é validar justamente com as cooperativas de coleta seletiva se aquele material tem valor. Porque uma embalagem ela vai ter valor quando existe alguém que vai comprar esse material da cooperativa. Para mim, esse critério ele é muito importante. Então, se eu tenho uma embalagem que ela mistura material, um material que é 50% fonte de, sei lá, cana-de-açúcar e outro 50% de plástico reciclado, e eu estou criando um material misturado que é super complexo, que vai para a cooperativa, que você vai usar na sua casa, aí você vai descartar corretamente no lixo reciclável, e aí a cooperativa vai pegar. Só que vai chegar na cooperativa e ninguém vai comprar esse material da cooperativa, porque não existe uma cadeia desenvolvida para transformar esse material misturado num novo material. Então, ele não é, na minha visão, um material ecológico. Então, o que, na minha visão, as marcas precisam se responsabilizar mais é, de fato, para olhar para o ciclo de vida. Eu posso, às vezes, ter um material de plástico virgem que ele tem mais valor, ele é mais ecológico do que um material que está sendo composto de várias fontes de material reciclado, misturado, complexo, misturando vidro com reciclado, com não sei o quê. Você não consegue desmontar o produto vira um problema e vai ficar por aí. Então, e não tem ninguém regulando isso, né, Luiz? Então, as marcas podem falar o que elas quiserem, e o consumidor, ele não consegue interpretar se aquela escolha está sendo a mais promissora. E aí, para isso, a gente tem algumas certificações. Eu gosto muito da certificação B. Eu acho que, para quem está buscando produtos que têm, e empresas de serviço também, que têm práticas mais responsáveis sociais e ambientais, eu acho que o Sistema B é hoje a certificação mais completa, que a gente pega o ESG e a gente abre em 5 frentes. A gente pega o S e olha para toda a parte social, stakeholders, que é a comunidade de clientes, investidores, para a gente gerar valor mesmo para todo mundo. Então, a minha orientação, quando a gente for procurar algum selo em embalagem, hoje é o selo do Sistema B. Eu acho que os outros selos, eles trabalham mais, eles têm boas práticas, mas eles trabalham mais nas frentes de compensação, do material que é colocado no mercado, mas não necessariamente aquele produto tem todas as práticas, está considerando todas as práticas sociais e ambientais para poder existir. E essa falta de certificação acaba levando ao tal do greenwashing, né? Quer dizer, o pessoal coloca produtos na prateleira, você imagina praticando um consumo mais responsável, mas no final do dia não necessariamente, né? Você acha que há uma preocupação maior, somente das grandes indústrias, das grandes empresas, em mudar a forma de produção, enfim, o uso de materiais mais sustentáveis, ou isso ainda é apenas uma linha para fazer marketing? Há realmente uma conscientização maior dessas grandes indústrias? Eu sinto que tem, sim, Luiz. Eu sou uma entusiasta desse movimento. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Assim, sinceramente, em 2015 era muito difícil criar esses diálogos e ver movimentos acontecendo diversos. Hoje você tem muito mais opções de marcas que estão praticando, de fato, produtos que são mais seguros. Eu acho que o consumidor ficou mais vigilante, embora ainda ele seja muito confundido, né, pela indústria, mas eu acho que a vigilância do consumidor, esse grupo de pessoas conscientes, o número de informações, de dados na internet. Em 2015, por exemplo, para você encontrar artigos sobre os ingredientes que compunham fórmula de produto de limpeza, era super difícil. Hoje em dia você consegue achar quase tudo, sabe? Então, acho que teve uma crescente de informação, né, que educa tanto o público, o consumidor, quanto os profissionais também que estão dentro das empresas, né? E eu acho que
Isso, assim, é uma mudança que está acontecendo, ela é uma mudança gradual. A gente sabe que tem um impacto de mudança de mentalidade e tem um impacto maquinários, né, de linha de produção, que tem que se adaptar também para que essa mudança aconteça. E tem uma questão também de viabilização econômica. A gente precisa de mais pessoas usando o material. Para mim, acho que tem um grande caso aqui no Brasil de sucesso, que é a história da lata de alumínio, sabe? Como que quase todos os refrigerantes usam o mesmo formato de lata e o mesmo material, que muda a impressão. Por que a gente conseguiu fazer isso com os refrigerantes e a gente não consegue fazer isso com outros segmentos? Imagina se todos os produtos de limpeza, por exemplo, fossem obrigados a usar uma matéria-prima, monomaterial e um formato, sabe? E aí o que mudasse fosse a impressão. Então, eu acho que existem alguns movimentos que a gente tem já de sucesso, como, por exemplo, os da latas de alumínio, que no ano passado a gente bateu o recorde de reciclagem no mundo, que a gente precisa olhar para isso e ter orgulho, aprender, não achar que as soluções têm que ser algo também muito inovador, sabe? A gente tem soluções incríveis, tem que olhar para isso, tem que reconhecer e tem que conseguir aplicar em outros segmentos. Muito bom, e aí isso me leva à questão aí da linha de produção de vocês, né? Quais são os produtos, assim, eu sei que é um portfólio grande, mas quais são os produtos que você mencionaria, assim, que você destacaria como os mais inovadores do portfólio da Positiva? Como é que é a produção, as técnicas produtivas, os impactos positivos que vocês geram para a preservação do planeta? E vocês têm uma planta industrial ou é mais dividido essa produção por várias linhas de produção, por várias plantas? Como é que vocês estão organizados aí na parte industrial? Hoje, mais de 70% da nossa produção é própria. A gente adquiriu um fornecedor nosso em 2021 e a gente está fazendo toda a transição da linha ainda para internalizar e melhorar os processos dessa fábrica. Ela fica no interior de São Paulo e, além da produção para a Positiva, a gente produz para algumas marcas concorrentes, o que para a gente é um grande orgulho, porque a gente consegue transformar o mercado numa escala maior, com produtos base vegetal, veganos, com embalagens mais responsáveis. Então, a gente pega a nossa inteligência que a gente foi desenvolvendo e aplica para outras marcas. O grande carro-chefe da Positiva são os produtos em pó, que eu acho que a gente tem conseguido fórmulas muito inovadoras. A gente trabalha principalmente com a origem do óleo de coco nos nossos produtos, e a gente tem uma torre de saponificação, que é o processo que transforma o sabão, que ela é uma patente nossa, e aí a gente consegue ter lava-roupas, sabão de coco em pó super puros, uma qualidade que a gente usava antigamente, atualizada também com enzimas, com fragrâncias que são feitas em laboratório, só que 100% de origem vegetal, que entregam a mesma qualidade e performance de um produto líder de mercado, mas com uma formulação biodegradável rapidamente, em menos de 180 dias, com uma formulação que é segura para pele mais sensíveis e principalmente numa embalagem zero plástico. Então, eu acho que a Positiva ela é muito inovadora, principalmente na categoria de lavanderia. E a gente tem esse grande destaque do tira-manchas, que é um produto que eu sou super fã, que a gente tem esse primeiro tira-manchas zero plástico do Brasil, composto por 2 ingredientes em pó, que são minerais e que tem uma performance excelente. A gente olha muito também para a eficiência dos produtos comparado com os convencionais, porque a gente sabe que existe um preconceito, assim, de que produto natural talvez não limpe tão bem, né? Então, a gente olha muito para esses testes de eficiência e o nosso tira-manchas, ele entrega tudo e dura muito mais, rende muito mais. Então, faz com que as pessoas voltem a comprar em ciclos menores, os produtos duram mais na casa das pessoas e elas acabam tendo economia financeira. Um ponto que eu queria muito adicionar aqui, Luiz, é que a aquisição da fábrica desse nosso fornecedor, ela veio também dentro de uma estratégia que a gente tem muito orgulho de estar implementando, que é uma estratégia de índice de 130%, que a gente fez uma pesquisa junto com a Catu e várias outras iniciativas, de olhar o comportamento do brasileiro nesses últimos 3 anos. Existe uma crescente na pandemia
para produtos mais responsáveis e saudáveis, porém a barreira de preço ela se tornou impeditivo para muitas pessoas consumirem esses produtos. E olhando para isso de uma forma mais sensível, a gente entendeu que adquirir a indústria, fazer esse grande investimento, além de trazer mais rastreabilidade, mais capacidade produtiva, mais estrutura para a empresa, a gente conseguiria entregar o produto na ponta num preço até igual ou até 130 de um produto convencional. E aí a gente tem 67% do nosso portfólio hoje já dentro dessa estratégia. Então você consegue comparar o nosso lava-roupas com um lava-roupas convencional, nosso produto às vezes rende 4 vezes mais e você ainda economiza. Então a gente teve uma crescente de aquisição nesse ano muito significativa, devido muito a essa estratégia de preço mais acessível, sabe? A gente sabe que o Brasil tem uma questão, né, de desigualdade social muito grande, então não dá para a gente generalizar que os produtos são acessíveis, mas com certeza a gente tem conseguido permitir, assim, com essa estratégia, que mais pessoas possam usar os nossos produtos, fazendo essa troca de um convencional que ela já estava acostumada a comprar, e agora ela gasta a mesma coisa comprando Positiva. A estratégia de precificação é fundamental, ainda mais num país com as diferenças sociais que a gente tem. E para isso precisa estimular o consumo consciente, para que vocês possam produzir em maior escala e, quem sabe, a partir de uma maior escala, poder praticar preços mais e mais acessíveis, né? E como é que é a distribuição onde a gente encontra os produtos da Positiva? A gente entrega para todos os estados do Brasil desde 2019, via nosso e-commerce, que é o nosso principal canal de vendas. A gente começou no site próprio, porque ali era onde a gente conseguia trabalhar as informações do blog, informações completas, sem nenhuma interferência de concorrentes, né, convencionais, assim. Então, a gente sempre teve esse relacionamento com a comunidade muito forte, tá, Luiz? A comunidade sempre esteve no centro da nossa estratégia. A gente tem no nosso site também um modelo de compra recorrente, que hoje representa quase 40% do nosso faturamento, que é um modelo que traz muita praticidade para quem já gosta dos nossos produtos, que você não precisa ficar lembrando, você consegue configurar cada item, tipo, na frequência. Um plano de assinatura, né? Um plano de assinatura, legal. Só que aí a diferença é que você consegue comprar o sabonete, receber a cada 1 mês e meio, a pasta de dente a cada 3 meses e o detergente toda semana. Você consegue configurar esse tempo, que foi um grande avanço de tecnologia que a gente fez aqui dentro. A gente também está no Mercado Livre, quase 65 produtos no portfólio, então em torno de 20 estão disponíveis no Mercado Livre, que são os produtos que mais vendem. A gente está no Full e no supermercado, então super fácil comprar por lá. E a gente também está em vários mercados do Brasil, principalmente na região de São Paulo e Rio de Janeiro, né, para quem prefere a compra física. Essa expansão no físico a gente tem feito ela um pouco mais gradual, porque ela exige um trabalho presencial, de manutenção, de acompanhamento do produto nas gôndolas, que é um pouco mais complexo. A gente, então, é uma marca multicanal. A gente vai entrar em mais marketplaces esse ano, porque é uma tendência, né, de consumo, e o nosso canal principal, ele sempre vai ser o canal onde a gente vai lançar os produtos e a gente vai se relacionar mais com a nossa base. Já que a gente estava falando aí de produtos sustentáveis versus produtos industrializados, o Brasil ele é um país gigantesco que tem um padrão de consumo ainda mais voltado aos produtos de grandes indústrias nacionais e internacionais. Porém, até pelo tamanho do país, a gente tem um potencial enorme para incentivar a economia local, regional, de pequenos produtores, pequenas empresas, que de fato possam priorizar e prezar a sustentabilidade. O que você acha que é preciso para mudar esse quadro, para chegar a um consumo mais responsável e sustentável e dando mais incentivo para a economia local? É importante que a gente tenha políticas públicas de incentivo para as empresas que estão fazendo um trabalho mais responsável, né? Eu acho que hoje a gente tem bitributações para embalagens que são recicladas, por exemplo. A gente tem algumas práticas de coleta de embalagem, a gente tem implementados em alguns condomínios, alguns contentores que são patrocinados pela Positiva,
e a gente não tem nenhum tipo de incentivo por isso, sabe? A gente extrapola a lei, a PNRS, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é obrigatória 22%, mas a gente não tem nenhum benefício fiscal, financeiro, por estar sendo uma marca responsável nessa frente. Eu acredito que existem muitas iniciativas que precisam ser definidas. Eu acho que a gente precisa ter mais claro qual essas regras, né, de embalagem mesmo, de material de embalagem, o que é uma embalagem ecológica, o que não é. Eu acho que a gente precisava trabalhar a questão de redução de impostos, isso a longo prazo, para poder ser um incentivo para que mais empresas adotem essa mudança. A partir do momento que a gente tiver benefícios financeiros, a gente sabe que essa mudança ela vai tracionar, né, Luiz? Da parte de agricultura familiar, de promover matérias-primas que vêm do campo, a gente também não tem nenhum tipo de incentivo. E chegar nesses pequenos produtores é muito desafiador, é muito mais difícil você trabalhar com um pequeno produtor, em termos de encontrar ele e toda a parte burocrática, de estrutura, né, de emissão de nota fiscal e etc. Você tem que desenvolver muitas vezes um fornecedor, enquanto você tem uma empresa que trabalha com commodities ou produtos né, de matérias-primas convencionais, e aí já está tudo montado ali. A parte da certificação da agricultura familiar, ela é relativamente simples de tirar. Já colaborou com alguns fornecedores nossos para eles conseguirem obter essa certificação, mas para a empresa em si, é como se fosse um selo de qualidade, mas não tem nenhum benefício, sabe? Claro que é muito gratificante trabalhar com esses fornecedores. Eu acho que a gente conseguiria ganhar escala, a gente só vai ganhar escala a partir do momento que tiver incentivo mesmo, financeiro. Não tem jeito, né? É preciso tornar viável, né? Precisa viabilizar a produção de produtos mais sustentáveis e tudo passa aí pela questão dos incentivos fiscais, dos benefícios. Vamos imaginar e torcer para que a gente comece a ter uma mudança nessa direção. Indo para uma outra pauta aí na ESG, eu queria falar sobre as políticas de inclusão e diversidade que vocês adotaram na Positiva. Inclusive, vocês reservam vagas para minorias, né? Não sei se você tem aí alguns números para falar mais a respeito dessa questão de minorias no quadro de vocês. Você é uma legítima representante do empreendedorismo e da liderança feminina. E qual que é a tua visão sobre essa pauta da diversidade? Você acha que o mundo corporativo está dando mais atenção para esse tema? Ainda há muito por fazer? Como é que isso se configura na prática, na Positiva? Nos fala sobre essa pauta, por favor. Com certeza o mundo corporativo está dando mais visão para esse tema. Aqui na Positiva, a gente implementou em 2019 algumas iniciativas, a gente montou um squad, diverso, né, com pessoas de várias áreas, para não ser também um assunto que vem do RH, e a gente foi criando esse diálogo interno de percepção, desde um guia de boas práticas, de termos que você tem que prestar atenção e evitar falar, né, que estão enraizados muitas vezes nos nossos hábitos, e às vezes em outros ambientes ou na sua família, ninguém nunca te corrigiu ou te deu esse toque, sabe? Então a gente tem esse trabalho aqui interno de cultura mesmo. A gente também está num coworking, que é um coworking em São Paulo, que chama Cívico, que são de negócios sociais e ambientais e que tem muitas iniciativas antirracistas aqui. A gente também é signatário do movimento do Sistema B, que seja antirracista, onde a gente se compromete também em diversas iniciativas que estão no nosso site, inclusive para poder promover a diversidade e inclusão. E algumas vagas são afirmativas aqui, Luiz. Então, inclusive agora, nesse momento, a gente está rodando uma pesquisa de diversidade e inclusão, e a gente faz questão sempre de reportar esses dados para os nossos investidores também. Eu sou responsável pela parte de impacto aqui, né? Inclusive, agora, né, a gente acabou de fazer uma captação e eu fiz questão de deixar claro quantas mulheres investidoras também entraram na rodada. Então, a parte de equidade de gênero, né, e salarial também, eu acho que é um ponto que eu sempre gostei muito de ressaltar, que desde o início da Positiva sempre foi um valor básico para a gente. Mais de 65% do time é composto por mulheres, sempre foi majoritariamente mulheres, e a gente tem muito orgulho disso. Aqui dentro também é uma prática de sororidade, assim, e também de quebrar esse velho
paradigma que as mulheres competem, né? Pelo contrário, a gente trabalha muito em cooperação e não somos referência em diversidade e inclusão, a gente tem muito para evoluir, a gente tem muito para avançar, mas a gente já tem conseguido ter um ambiente muito bom, assim, para se trabalhar, né, nessas frentes. Excelente, parabéns aí pela construção dessa cultura organizacional, que é muito necessária e que sirva também de inspiração para outros negócios. Eu queria só voltar ainda na pauta do meio ambiente. Eu passei os olhos no relatório de impacto da Positiva e encontrei números muito impressionantes. Quais são os grandes impactos alcançados pela empresa? Nos fala sobre esses números, essas conquistas de vocês na defesa do meio ambiente. Quais são os principais números aí desse? Bom, tenho muito orgulho desses números, principalmente, como eu falei, porque eles são resultado da venda dos nossos produtos, então não são ações que a gente precisa fazer extras, que vai começar em 2016 até junho de 2023. A gente já evitou a contaminação de 1,5 bilhão de litros de água com produtos tóxicos, né, das formulações convencionais e das embalagens. A gente já gerou mais de 2,3 milhões de renda para famílias agricultoras familiares aqui do Brasil. Mais de 73% dos nossos fornecedores são pequenas famílias agricultoras e mais de 95% dos nossos produtos são feitos aqui no Brasil. A gente prevalece muito a produção local. Outro dado que eu adoro, vendeu quase 300 mil buchas vegetais, e essas buchas vegetais elas são orgânicas e feitas pela agricultura familiar, mas principalmente elas substituem aquela bucha verde e amarela que é muito usada para lavar louça e que ela vai parar no aterro ou no oceano, na barriga dos bichos, né? E essa bucha vegetal, ela é um fruto da natureza que se decompõe. Também tem os produtos feitos com rede de pesca, que é um esfregão para limpeza e uns saquinhos para substituir os sacos plásticos. A gente já conseguiu reinserir 1,4 toneladas de rede de pesca com a venda dos nossos produtos, e esses números só vão crescer conforme a gente venda mais nossos produtos. Bom, nós dois que somos amantes do oceano e moradores de você de Paraty ou de Ubatuba, agradecemos demais aí pelas iniciativas de vocês nessa direção da preservação dos oceanos. Recentemente vocês divulgaram um crowdfunding recorde no Brasil, a maior rodada até hoje em crowdfunding no país, com uma captação de 8 milhões e 300 mil reais pela plataforma da CRIA. Quais são os planos da empresa para os próximos anos? Em que frentes esse capital será investido? Bom, a gente fez essa captação de equity crowdfunding primeiro porque a nossa comunidade ela pode se tornar investidora do negócio. Queria destacar e agradecer que 80% dos investidores já eram nossos clientes, então são pessoas que de fato acreditam no negócio e tem sido muito gratificante esse pós-rodada, assim, a quantidade de pessoas que de fato querem colaborar com o negócio, Luiz, é incrível, assim, então recomendo muito para os empreendedores que estiverem ouvindo considerar esse modelo de captação. Com esse valor, a gente vai investir bastante na nossa fábrica e nessa estratégia de price index, para a gente conseguir, de fato, deixar o nosso portfólio cada vez mais eficiente, a produção mais eficiente, as fórmulas mais próximas dos convencionais em termos de eficiência e mantendo todos os nossos valores de formulações ecológicas veganas com as embalagens responsáveis. Grande parte vai para a indústria própria e para o portfólio, para a inovação do portfólio. A gente deve lançar esse ano mais pelo menos uns 3 produtos bastante inovadores, ainda dentro da categoria de limpeza e de autocuidado. A gente também vai usar a grande parte desse valor para estruturação de vendas e marketing, e também para capital de giro e saúde financeira da empresa. Muito bom. Já que a gente está falando de investimento, você percebe também uma mudança no olhar dos investidores mais institucionais, VCs, grandes investidores, no sentido de priorizar o aporte de capital em empresas de alto impacto, startups de alto impacto, como vocês, que têm o ESG no seu DNA? Sim, mas existiu uma mudança muito grande das empresas também que crescem sem buscar equilíbrio financeiro, né? Então, o que a gente percebeu bastante nessas rodadas de negócios que a gente participou é que os negócios, eles não podem mais ter aquela mentalidade de crescer a qualquer custo. Precisa existir uma sustentabilidade financeira. Então, é um valor adicional, sim,
e acho que qualquer pessoa tem orgulho de investir num negócio que está gerando impacto, para além do resultado financeiro, mas precisa estar atrelado ao resultado financeiro. Uma coisa não anda sem a outra. É o que você comentou lá atrás, né? Produzir com sustentabilidade pode e deve ser lucrativo. Senão o negócio não para em pé, e ele precisa parar em pé para que cada vez mais a gente estimule o consumo consciente. Para fechar, nos fale sobre você como uma ativista da causa ambiental. Você está hoje no conselho do Instituto Acatu. Qual que é a sua atuação no Instituto? Qual que é a importância do Instituto na defesa do consumo consciente? Você sempre foi ativista? Mudou seu comportamento de consumo? Se tornou vegana? Se não for vegana, não tem nenhum problema, é só uma curiosidade minha mesmo. Esse foi um despertar em algum momento da tua vida? Como é que você acabou se envolvendo com essa causa? Me tornei ativista quando eu tive a consciência, assim, foi 2014, 2015, assim, para mim estava muito claro que eu não conseguia mais trabalhar e usar meu tempo para algo que não fizesse bem diretamente para as pessoas e para a natureza, assim. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Eu aprendi, inclusive, que consciência é um caminho sem volta, e essa frase é bem forte para mim. Cada vez mais fui me envolvendo com as causas sociais e ambientais. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu acho que a gente é uma espécie que tem que cuidar do todo, né? Porque a gente depende também de tudo da água, do ar para sobreviver e dos alimentos, enfim, eu tenho essa visão muito integrada, sabe, da natureza. Acho que a frase "somos natureza" é muito clara, assim, não consigo ainda entender quem não compreendeu, sabe? E eu entendi que através do consumo a gente consegue fazer mudanças significativas, né? A gente se tornou uma sociedade muito dependente, né? Quase mais ninguém planta a própria comida, ninguém mais sabe de onde vem sua água, ninguém sabe para onde vai seu resíduo. Considerando que a gente fazer esse movimento é quase impossível, né, de retorno, eu acho que o consumo consciente, mais responsável, principalmente, não só o consumo, tá? Eu gosto muito da ODS 12, que está no centro da nossa estratégia, que é a produção e o consumo responsável. Acho que a partir do momento que as empresas se responsabilizarem por produzir de forma mais responsável, a gente vai conseguir implementar produtos melhores no mercado, a gente vai parar de normalizar que um produto de limpeza, por exemplo, suja ou que faz mal para a saúde das pessoas, a gente vai parar de normalizar que um alimento tenha substâncias tóxicas, né, que durante toda a sua cadeia e quando entra em contato com o corpo humano, ele intoxica as pessoas e causa doença. Acho que a minha luta hoje, como ativista, é via consumo consciente, como que a gente transforma a produção e o consumo e principalmente a mentalidade das pessoas que estão trabalhando para esses negócios, sabe? A hora que a gente consegue mobilizar as pessoas pelo coração, com amor, né? Da gente ser uma espécie que faz o bem, a gente consegue fazer essas mudanças de forma mais rápida. Em relação ao veganismo, eu tenho muita admiração pelo movimento, eu sempre fui muito adepta. Em casa, a nossa alimentação é majoritariamente vegana, mas eu não sou estrita. Eu prefiro valorizar o alimento agroecológico e a forma como ele é produzido e não, por exemplo, um industrializado vegano. Eu tenho esse conceito como filosofia, e aí sempre que eu posso, como eu tenho o privilégio de escolher o que eu me alimento, né? Então eu privilegio a origem e a maneira como ele é feito. E o Instituto Acatu, como é que você tem um envolvimento mais próximo com eles? Como é que tem sido isso? Enfim, fala um pouco do Instituto. O Instituto Acatu é um instituto que, desde o início da Positiva, eu admiro bastante a forma como eles fazem as pesquisas e todos os projetos. Então, eu sempre consumi muita informação no Instituto Acatu. No ano passado, eles estavam renovando o conselho e eles me convidaram para fazer parte do conselho consultivo e também do comitê de comunicação. Eu tenho um relacionamento trimestral e, eventualmente, bimestral com a parte da comunicação, e o CEO hoje da Catu também está no mesmo coworking que é Positiva. Então, hoje, por exemplo, a gente já teve um contato físico e a gente vai construindo esse diálogo em conjunto. É uma relação mais recente, né? Mas é uma relação que está muito alinhada com essa minha luta de transformar a produção e o consumo responsável.
Muito bom, ótima entrevista, Tchela. Super obrigado pelo teu tempo, pelo teu cuidado, teu carinho em conversar com a gente. Parabéns mais uma vez aí pela positiva e pelas causas que vocês defendem, pela transformação e impacto que estão gerando no mundo. Vamos torcer para que mais e mais as empresas tenham esse mesmo olhar que vocês. Obrigada a você, Luiz. Foi um prazer enorme falar com você. Obrigada pela oportunidade.